Se o Paris Saint-Germain jogasse no nível em que atuou, por exemplo, na final da Champions, não dá. Perfeito. Mas não dá para quase ninguém no mundo jogar com aquela qualidade. O Paris Saint-Germain não tem jogado nesse nível. O PSG é mais técnico e menos físico. E o Flamengo sofreu contra o Bayern porque é mais físico do que técnico. Que sempre se diz camisa, peso, história. Flamengo, a camisa do Flamengo é muito mais pesada do que o PSG. A história do Flamengo é muito mais rica que a do PSG. O PSG começou há pouco tempo, tem uma Champions que ganhou agora. Fala, nação, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E tá chegando a hora, né? A gente já tá em contagem regressiva para quem sabe a gente levantar a taça e se tornar bimundial. E a mídia tá falando bastante sobre isso e eu separei alguns cortes pra gente ver por aqui. Mas antes disso, nação, se você gosta desse tipo de conteúdo e não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho e dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Créditos aos canais ESPN Brasil, Esporte na Band e canal UOL. Todos os links estarão aqui na descrição. Bora pro vídeo. O Rossi deu uma entrevista dizendo o seguinte: aprendemos na derrota para o Bayern de Munique. Aprendemos muito. Então não vai ser igual. Eu acho que nesse momento nós não temos medo de ninguém. E aí? Tem que respeitar essa frase, né? E não tem que ter. Evidente que, concordo com você, Casa, o Paris Saint-Germain o PSG é o favorito, só que o favoritismo termina quando começa o jogo. Aí depende do Flamengo. Mas o que será que quer dizer aprendemos muito contra o Bayern? Porque eu acho que deixaram o Bayern jogar. E eu acho que a tendência é o Flamengo pegar a saída de bola para não deixar criar alguma coisa. Acho que vai ser isso. Nós temos que lembrar que os gols do Bayern foram em cima de erros do Flamengo, não foram jogadas criadas pelo Bayern. Eu talvez fico pensando naquela saída perigosa do goleiro por ali, que o Bayern sufocou e o Flamengo perdeu de 4-2 e perdeu duas bolas ali. Os gols do Bayern foram erros forçados pelo próprio Bayern para o Flamengo. Eu só acho o seguinte, aprendemos muita coisa contra o Bayern, foi o que o Rossi falou. Sim. Eu acho que ele não está dizendo no modo do adversário jogar, porque o Bayern joga de um jeito, o PSG joga de outro jeito. Claro. Você não pode tirar a base pelo que você viu o Bayern jogar contra o seu time e aplicar um estilo de jogo contra o PSG. O PSG é um time de toque rápido, um time que envolve, não tem o centroavante fixo, então a defesa adversária não tem referência para marcar. Normalmente, zagueiros sem referência, eles ficam meio perdidos. Se jogar o Dembélé é o cara que é o falso 9, bem falso mesmo, porque ele vai lá no meio campo buscar a bola e vem de frente. É uma desgraça. Ele faz o que o Arrascaeta faz. Ele faz o que o Arrascaeta faz. Só que o Flamengo tem um cara na frente. Né? Tem o Arrascaeta e o cara da frente. O Dembélé não tem o cara da frente. É ele, o cara do meio e da frente. Ele é o meio da frente. Meio e frente. E tem os dois pontas que entram em diagonal. O Kvaratskhelia é um jogador muito habilidoso que clareia para dentro para bater. Ele gosta de entrar em diagonal aqui para bater. Tem um Vitinho aqui, uma fase. O Doué já é um jogador que vai pro fundo. E tem, numa alternativa também, o Barcola. O Barcola é um jogador de velocidade. E o Vitinho não pode jogar. Também uma coisa que o Flamengo vai usar muito, porque a defesa do PSG joga um pouquinho na frente, é a velocidade do Bruno Henrique. Essa bola longa para ele. Acho que é uma grande jogada que o Flamengo vai ter que usar. E o PSG, Mauro Naves, o que você acha? O PSG jogou sábado, né? A gente sempre falava que os times brasileiros chegam em cima da hora lá. Também jogou sábado, viajou depois. Não viajou com o elenco todo, 100%. Uma coisa, a viagem do Flamengo foi de 14 horas. Sim, mas o Flamengo já está lá há muito tempo, já jogou, já descansou. De 6 horas. Tá bom, mas já... A viagem do PSG foi de 5 horas para um fuso de 1 hora. Tá bom. Faz uma diferença grande. Sim, mas o Flamengo a gente viu sábado que já estava... Jogou 2 vezes. Já jogou 2 vezes, já está no ritmo. No sábado a gente já viu que já não tem mais problema de fuso horário, já tirou tudo isso. Eu acho que está muito confiante, muito pronto para esse jogo. O PSG chegou lá, 5 horas, mas jogou agora. E não chega lá no melhor PSG da vida, que eu acho que não está no melhor momento. Então, eu acho que a chance... é favorito? Ok, porque é lá mas e tal. Tem jogo. Tem que jogar. A chance do Flamengo é muito boa, assim, Vamos lá muito boa. Que sempre se diz camisa, peso, história.
Flamengo, a camisa do Flamengo é muito mais pesada do que o PSG. A história do Flamengo é muito mais rica que a do PSG. O PSG começou há pouco tempo. Tem uma Champions que ganhou agora. Foi comprado pelo... Só virou uma potência quando foi comprado pelo Qatar. Muito bem, Casão! É dinheiro de fora. O Flamengo, o dinheiro dele, todo o dinheiro que o Flamengo tem é feito em casa. Com o craque faz e em as casa, pessoas é feito falam em casa. que o patrocinador é do Qatar, não, é dono do clube. Não, é porque eles vão jogar em casa, né? Eles vão jogar em casa, eles Então, vão assim, ter se você fazer a felicidade de quem assina o cheque. as histórias dos clubes, o Flamengo é, o PSG dos anos 70. O Flamengo é lá de trás. Quer dizer, o Flamengo já tem muitos cariocas, muitos brasileiros, Copa do Brasil, tetracampeão da Libertadores. A Libertadores é a Champions, correto? Champions da América do Sul. O Flamengo tem 4. O PSG tem uma e foi agora. Primeiro. Eu entendo o que o Casão quer falar, né? Mas assim, eu não concordo muito com ele, né? É claro que o Flamengo tem uma camisa bem maior, né? Tem mais títulos e tudo mais. Mas, cara, o que vale é o momento, né? E o PSG tem um timaço, cara. Timaço. O meio-campo do PSG é absurdo. O que aquele Vitinha joga, cara, é muito bom de bola. Vez. Então, assim, vamos lá, calma. É favorito? Mas vamos esperar para ver. Mas tem jogo. Casa, respeitar sem temer. Então, você vê como é muito legal ganhar o Mundial de Clubes. Para nós é muito valioso. E eu acho que o Flamengo pode ganhar. O Paris Saint-Germain é terceiro colocado da Champions. E é líder do campeonato francês. E o PSG fez um jogo contra o Bayern, que para mim ganhou o jogo controladamente contra o Flamengo. O PSG jogou um jogo contra o Bayern extraordinário. O PSG é mais técnico e menos físico. E o Flamengo sofreu contra o Bayern porque é mais físico do que técnico. O que significa que num jogo de técnico contra técnico pode dar mais jogo. Eu acho que dá mais jogo contra o PSG do que contra o Bayern. O PSG joga 4-3-3. Você está vendo aqui o time no 4-3-3. Safonov, quem vinha jogando não era o Safonov, mas o Safonov tem jogado mais recentemente. O Chevalier foi para o banco. Donnarumma está no Manchester City. E aí você tem o Zaire Emery, porque o Hakimi está machucado. Marquinhos também não deve jogar. Então pode jogar o Zabarny, o ucraniano pode jogar no lugar do Zabarny. Muita gente dizendo, vai jogar o Beraldo? Acho que não. Acho que vai jogar o Zabarny, que é o ucraniano. Parte Nuno Mendes. Atenção, Nuno Mendes, ele é lateral quando defende, mas quando ataca, ele vem como ponta e ele vem por dentro. Porque o PSG tem essa particularidade. O PSG mexe muito no formato tático da equipe. Ele faz saídas de 3, ora é o Vitinha que vem entre os dois zagueiros e faz a saída de 3, estica o lateral, que é o Hakimi, mas o Hakimi está machucado, estica o Zaire Emery e o Barcola vem por dentro, Maiolu de centroavante, que vai à esquerda vem por dentro para o Nuno Mendes dar largura para o campo. Em outros momentos, o Nuno Mendes vem por dentro e o que vai à esquerda é que abre para o lado esquerdo. Então, se você tentar marcar individual, vai dar errado. Mas o Felipe Luiz não marca individual. Então, não é aqui que está o ponto. Ele vai marcar por zona e vai conseguir controlar, possivelmente, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, João Neves. A força está muito no meio campo. Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Mas está também nos deslocamentos. O Nuno Mendes é um ponto central que alguém vai ter que marcar. Quem vai jogar ali? Luiz Araújo? Carrascal? Quem é que vai pegar ali aquele lado? Porque o Flamengo ataca pela direita com o Varela e traz o Carrascal para dentro, ou o Luiz Araújo para dentro. Mas o Nuno Mendes vai atacar aquele setor. Então aqui, para mim, nessa seta, está muito do segredo do jogo. Se o Paris Saint-Germain jogasse no nível em que atuou, por exemplo, na final da Champions, não dá. Perfeito. Mas não dá para quase ninguém no mundo jogar com aquela qualidade. O Paris Saint-Germain não tem jogado nesse nível. E por ser um time do Luiz Henrique, é um time que vai querer ser protagonista, é um time que vai marcar alto, é um time que vai fazer um jogo agressivo. Não espera do PSG uma mobilização como dos jogos principais da UEFA Champions League. Tanto que o PSG não faz isso nem na fase de classificação da Champions League, nem no Campeonato Francês, onde ele disputa a primeira colocação. Ele está em segundo lugar. Acho que o Lens ganhou no final de semana e o Paris está em segundo lugar. Isso posto, o Flamengo está muito cansado fisicamente. E o Felipe Luiz não é um cara que abriu mão, nem quando pegou o Bayern de Munique, que para mim joga o melhor futebol do mundo desde quando a UEFA Champions League terminou.
Para mim, o melhor time do mundo hoje é o Bayern de Munique. Não quer dizer que vai ganhar o campeonato, mas é o melhor time, é o futebol mais forte e consistente. Precisa do elenco um pouquinho curto. Nem assim ele abriu mão nas convicções. Agora ele tinha um time muito mais cansado do que tinha no meio do ano. O também não está inteirão, não, hein? Não está inteirão. Também, e até o Mundial atrapalhou um pouco a preocupação, a preparação. É que eu acho que tem uma pegadinha que as pessoas não estão dando muito não estão se dando conta. Muita gente acha que o PSG vai jogar com o jogo contra o Botafogo. Contra o PSG. É diferente. Sabe por que não? O Flamengo também não vai jogar como jogou o Botafogo. Não, e tem uma coisa. Onde é o jogo? Na casa do Paris Saint-Germain. E eu me lembro do dono do PSG saindo desse jogo contra o Botafogo, irritado no Mundial de Clubes. É óbvio que quando o Luiz Henrique poupa jogadores como fez no final de semana, ganhou por 3-2 do Metz, jogando fora, só 3 fora de casa. De campo, por mais que não tenha todos os jogadores inteiros e não consiga jogar no mesmo nível, é óbvio que tem um olhar, pelo menos um pouco especial, para esse jogo. Não dá para tirar dos jogadores o que o UEFA Champions League tira, a parte anímica, o que vem naturalmente. Mas eu acho que o Flamengo vai ter um PSG muito engajado dentro do que ele consegue jogar, muito afim de ganhar esse campeonato, tá? O que é muito ruim para o Flamengo, porque o futebol que o Flamengo vem mostrando não é o suficiente para jogar com o futebol que eu acredito que o PSG vai jogar, mas é óbvio, tá aberto, quando joga um time muito aberto, de repente você faz um gol ali, o Flamengo, de repente a coisa vira, não é nem mata-mata, é um mata. Então, tem chances, mas é óbvio que a chance do PSG é maior. Essa última parte que o Bittner trouxe, acho que é aquilo que a gente repete antes de todo o Intercontinental. Como você falou, vamos voltar à velha questão, e que talvez na última Copa do Mundo de Clubes tenha gerado mais polêmica ou suscitado mais discussões, porque você tinha ali, em fases anteriores, confrontos contra equipes, ainda que o Flamengo tenha ganhado do próprio PSG, você teve do Chelsea. Você tem confrontos contra equipes de um outro nível, de uma outra estatura, que não é o caso do PSG na Europa, né? E acho que foi aquilo que gerou toda a discussão. Tá vendo? Vocês falam muito dos europeus. Não, ninguém nunca falou que o Benfica é muito mais forte do que os grandes times brasileiros. Lembrando que o Chelsea ganhou do PSG, ou que o Porto é muito mais forte, marcando alto, esmagando a saída de bola de um PSG melhor que o atual. Sim. O Flamengo consegue fazer isso fisicamente? E o PSG, mesmo tendo... olhou-se para o PSG como alguém que no começo estava levando meio que tipo Manchester City, de uma maneira... O PSG chegou à final mesmo assim. Então o PSG é um time muito forte, o PSG é um time que poupou os jogadores no final de semana, o PSG, por mais que obviamente não vá ter o empenho e a dedicação que teria numa final de Champions League, para eles não é a mesma coisa. Não acredito que olhe de maneira, esse jogo aí não importa nada, até porque vale uma taça. E o PSG, além disso, é um time que joga numa Liga Nacional onde ele sobra, onde ele não precisa, em geral, se preocupar muito. Seria diferente de uma equipe inglesa, por exemplo, que talvez dissesse, não, cara, sei lá, o Liverpool estivesse ali, o Manchester City, ou o Arsenal, que agora é líder, e dissesse, não, mas daqui a 10 dias eu tenho um jogo na Premier League que vai me exigir... E o inglês liga mais para a Premier League do que o PSG liga para a Liga 1. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu acho que, obviamente, o PSG, com a força que tem, mesmo não tratando este campeonato como se fosse, ou este jogo para ele, como se fosse a Champions League, vai entrar disposto a vencer, é um time muito forte, né, na igualdade de condições ali, né, com todo mundo com o mesmo nível de empenho, de dedicação. É óbvio que o PSG é favorito, é óbvio, mas está longe de significar uma impossibilidade de vitória do Flamengo, até porque é o Flamengo. Eu acho que a gente já chegou em outros intercontinentais, outros mundiais, em que você dizia que a diferença ela era menor, né? Fosse porque não o melhor europeu tinha chegado à decisão, isso já aconteceu muitas vezes. Sim. E não é o caso desta, que nós estamos falando... A maior diferença de um título vencido, para mim, é, com muita sobra, o gol do Gabiru no Barcelona. A diferença agora é menor do que essa, por exemplo. Mas sem dúvida. Daquele Internacional para aquele Barcelona. Mas sem dúvida. Era muito maior. Eu entendo que tem o lado político aí que pesa. O PSG precisa buscar incentivo fora, porque em casa há uma certa monotonia.
a Premier League tem tudo dentro, não precisa buscar nada fora. Só estou comparando assim, situações de campeonatos, não é? Então, talvez um time inglês estaria mais preocupado com um time inglês, está preocupado com o Arsenal, com o Manchester City, né, com quem está competindo pelo título. No caso do PSG, possa ser importante para quem também perdeu uma final de um torneio muito maior que foi criado pela FIFA, que é esse Mundial mais extenso. Porém, o fato de jogar no local de onde vem todo o dinheiro do PSG, toda a grana, o PSG é um clube-estado, que é como se chama os clubes, como é o Newcastle com a Arábia Saudita, como é o Manchester City. O PSG tem o dinheiro que vem do Catar. Então, o PSG está indo vai jogar uma taça em casa. Os jogadores sabem disso, Luiz Henrique sabe disso, e o dono já está escaldado. Então, eu vejo um PSG, sim, a possibilidade de um PSG super focado para não decepcionar a fonte do dinheiro. E aí complica. O chefe. E aí complica um pouco o Flamengo. Lembrando que o PSG é um time que vem expandindo fronteiras da marca, que é uma coisa que conta muito. Exato. Por exemplo, você anda em Londres, tem uma loja do PSG, que é uma coisa que seria impensável. E o PSG foi o terceiro time que mais vendeu camisas no último ano, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona. Então, o que é um fenômeno, ou seja, os resultados internacionais são importantes. E o Flamengo, assim, tem que buscar energia onde já não existe mais. Assim, é preciso é a última questão. É o último fôlego. O que aconteceu aqui com o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, viagem com um fuso que é gigante. Então, não é a melhor condição do Flamengo para enfrentar um time que está jogando em casa, mas este jogo, a diferença aqui é menor do que aquela do jogo contra o Botafogo. E na quarta-feira vocês também vão ter que dar um baita sprint final, porque são 2 edições. Tudo que a gente podia, entre aspas, esperar do Flamengo, ele entregou nessa temporada. Verdade. Tudo. Verdade. Se vier alguma coisa a mais, é um lucro enorme. Galera, eu concordo com tudo que o Birner falou, né? O Flamengo já conquistou os maiores títulos que disputou esse ano. Pô, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, né? E se ganhar esse Mundial, é para fechar o ano com chave de ouro. Mas a gente sabe que do outro lado tem um timaço. O PSG é um timaço, cara. O meio-campo do PSG é um absurdo. O que aquele Vitinha joga, cara, não tá escrito. Ainda tem o Nuno Mendes ali na lateral. Tem o Dembélé, eleito o melhor jogador da FIFA. Pô, é um timaço, cara. Eu tô vendo vários jornalistas ali falando em favoritismo do Flamengo. E a gente sabe o porquê, né? Lá atrás, na Copa do Mundo de Clubes, quando o Flamengo foi enfrentar o Bayern de Munique, falaram bastante que o Flamengo não tinha a obrigação de ganhar do Bayern de Munique. Mas o que foi que aconteceu quando o Flamengo perdeu? Chuvas de crítica. Falaram até em demissão do Felipe Luiz, cara. Olha o absurdo. Então a gente sabe o que a mídia tá fazendo, né, cara? A gente sabe. Se o Flamengo perder, vão querer desmerecer o Flamengo, vão ficar falando só disso, da derrota do Flamengo, né? Sendo que a gente conquistou tudo no Brasil. Então, é ter pezinho no chão, é jogar com garra e fazer um jogo perfeito, né? Se fizer esse jogo perfeito, a gente é campeão. E também tem essa questão do PSG, né? Se o PSG não entrar com fome de vitória, né? Pô, aí melhora mais ainda as nossas condições de vitória, né? E ainda tem a questão do cansaço do Flamengo. Pô, o Flamengo vai enfrentar o PSG com 78 jogos nas costas, cara. Olha o cansaço físico do Flamengo. Uma viagem longa, né? Pô, é difícil, cara. Mas assim, o que eu tava pensando hoje é na questão do gramado. O PSG não tá acostumado a jogar com aquele tipo de gramado. E o Flamengo sofreu bastante no início ali contra o Cruz Azul, né? Quem sabe, né, eles também cometam ali deslizes, eles errem ali na saída de bola por conta desse gramado, né? Também tem essa questão do fuso horário. O Flamengo já tá ambientado já esse fuso horário, né? E já jogou nesse gramado 2 vezes. Quem sabe isso aí pode favorecer o Flamengo. Então é isso, nação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar like nesse vídeo para poder fortalecer por aqui. Tamo junto, nação. Valeu!